Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Observando os provérbios que falam sobre o uso da língua, nós estamos vendo vários alertas sobre pecados que podem ser cometidos com nossa língua, por meio da nossa fala. E certamente um dos primeiros pecados que surgem na nossa mente quando falamos sobre a fala é a mentira. A Bíblia inteira, praticamente, condena essa atitude e mostra as consequências desastrosas para quem opta por lábios mentirosos. Vários provérbios falam sobre essas consequências. Por exemplo, Provérbios 19:5. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Nós costumamos falar que mentiras têm pernas curtas, e assim o mentiroso costuma ser capturado. Pense em alguém que tenta negar que cometeu um crime, por exemplo, e começa a contar uma história mentirosa e vai repetindo, talvez concedendo várias vezes uma versão daquela história. E à medida que pessoas começam a perceber as contradições entre os diferentes relatos, a mentira acaba sendo exposta. Pense numa testemunha, talvez no contexto de um julgamento, de um tribunal. A testemunha falsa prejudica outras pessoas. Talvez incrimine alguém inocente. Talvez tire a culpa ou tente tirar a culpa de alguém que cometeu um crime. E assim gere um outro tipo de injustiça. E o fato é que, se descoberta a mentira, essa testemunha sofrerá consequências. Fica evidente para a gente, a mentira não vale a pena. E o mentiroso, ainda nessa vida, acaba sendo punido. Provérbios 21, versículo 6, também diz que trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. E vale a pena pensar nessa perspectiva também. Não são poucas as pessoas que tentam encontrar atalhos para a riqueza por meio da mentira. Agora, o que esse provérbio está constatando é que, no geral, a riqueza obtida por esses meios raramente dura e costuma trazer consequências ruins. Pense também como a pessoa que utiliza a língua para o mal muitas vezes é mal vista pelos outros. E esse pode ser o caso de um mentiroso. Alguém que levanta falsos testemunhos contra outras pessoas, por exemplo. Provérbios capítulo 11, o versículo 9, nos diz que o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Uma língua utilizada para destruir os outros. E a mentira pode ser um meio para isso. Talvez de destruir a alegria, o ânimo, até a reputação de alguém. Agora, fizemos a leitura do versículo 9 em Provérbios 11. Vamos ver 10 e 11 agora, os versículos seguintes, que nos mostram como as pessoas olham para alguém assim. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Observe bem esses provérbios aqui. Cita uma cidade, uma comunidade que se alegra com o bom êxito, o sucesso, as bênçãos que um justo recebe. Afinal de contas, ele faz bem aos outros e assim é natural que as pessoas desejem e se alegrem com o bem dele. Mas o perverso, que usa a boca para derribar a cidade, é o que diz aqui. Ele dá alegria aos outros quando morre. E o ponto nisso é porque a fonte dos problemas é removida. Talvez o mentiroso problemático seja essa pessoa. E o fato nisso, eu acho que poucas pessoas discordam das verdades desses provérbios. Mas por que, afinal, pessoas continuam mentindo tanto? E eu quero analisar pelo menos duas perspectivas nisso. Talvez a principal razão nisso é a falta de temor a Deus.
A falta de compromisso com o Senhor e não se importar em cumprir com a sua vontade, não se importar em cumprir com valores morais superiores determinados por Deus. E isso faz com que pessoas cometam coisas terríveis, como usar a sua língua para proferir mentiras, agindo como o diabo age. Nós devemos temer a Deus e buscar usar as nossas línguas da maneira que Ele quer, falando a verdade e abolindo a mentira dos nossos lábios. Mas pense numa segunda perspectiva também, que existe muitas vezes uma tendência a querer justificar a mentira. Muitos não discordam que a mentira que causa mal ao próximo é um problema. Mas e se a mentira for para evitar um problema? Se a mentira for me beneficiar sem prejudicar outra pessoa? Pessoas às vezes forjam documentos, escondem informações ou deturpam informações. Às vezes dizem: o governo é injusto, esse imposto é injusto, o sistema é corrupto. Ou tentam mentir porque a mentira vai beneficiar outra pessoa. E de fato, algumas mentiras podem ajudar os outros. Podem tirar pessoas de problemas, podem fornecer algum recurso que ajude alguém em necessidade. E nisso, será que há problema em mentir? Muitos argumentam que não. Acho que por isso a mentira é um pecado tão comum e popular. Mas a razão para não mentirmos não é porque gera problema para os outros ou para nós mesmos, mas porque Deus proibiu. Se você pensar que há alguma justificativa para mentir, lembre-se de Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vamos confiar na sabedoria no Senhor e não na nossa própria sabedoria. E lembre-se, Deus odeia a mentira e o mentiroso. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e a segunda coisa nessa lista, a língua mentirosa. Nós devemos odiar aquilo que Deus odeia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.